Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. O tema do vídeo de hoje é a primeira fase da guerra, que vai de 1939 a 1941, conhecida como o avanço das forças do eixo. Muito bem, amigos, como vimos em nosso primeiro vídeo da série, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Esse evento desencadeou toda a Segunda Guerra Mundial, já que tanto França quanto Inglaterra não mais toleravam os desmandos e os desrespeitos ao Tratado de Versalhes cometidos pela Alemanha nazista. Esses desrespeitos e esses desmandos ficaram conhecidos, como nós sabemos, como política do apaziguamento. Dessa maneira, então, nós vemos ali as engrenagens da guerra sendo colocadas para girar. As primeiras batalhas, é importante dizer, meus amigos, que quando falamos sobre Segunda Guerra Mundial, muitos assuntos, muitos eventos, muitos momentos são conhecidos por grande parte das pessoas. No entanto, em nossos vídeos, nós vamos nos pegar naqueles momentos mais significativos, nas batalhas mais importantes e nos eventos mais significantes para o desenrolar de toda a guerra, para que nós possamos compreender bem como ela foi. Dessa maneira, nós já vamos aqui dizendo que não vamos nos pegar em pormenores, muito menos vamos falar em absolutamente todas as batalhas e acontecimentos. É muito provável que alguma batalha, algum evento que você aí que esteja assistindo conheça, não seja citado. Nós, mais uma vez, vamos pegar apenas os eventos mais importantes e mais significativos que construíram esse momento tão traumático e tão trágico da história humana. Nos primeiros meses da guerra não houveram tantos combates, assim, tantas batalhas tão ferrenhas. Na realidade, os primeiros combates a acontecer entre os nazistas e os aliados aconteceram por mar, onde os submarinos alemães fizeram verdadeiros bloqueios ali no Canal da Mancha, no Mar do Norte, ali nos litorais franceses, no litoral espanhol. Nós temos ali que esses locais eram constantemente patrulhados e era terrível navegar. Os U-boats submarinos alemães dominavam praticamente ali as águas entre os primeiros anos ali de 1939. A poderosa marinha britânica pouco podia fazer com seus couraçados, com seus contra-torpedeiros, pouco podia fazer para impedir a navegação desses submarinos. As guerras submarinas travadas ali foi muito importante, principalmente esses isolamentos que os submarinos alemães fizeram, porque com eles acabaram afundando grande parte dos navios que foram, no decorrer da guerra, reabastecendo os aliados. Navios, inclusive brasileiros, foram atacados por submarinos alemães. Os U-boat foram um grande perigo que realmente assustavam as travessias que aconteciam no Atlântico. As batalhas marítimas começaram logo no início do conflito e perduraram durante todo o período. E como o Canal da Mancha, o mar, nesse primeiro momento, nos primeiros meses da guerra, estava praticamente dominado pelos submarinos alemães, agora, finalmente, os nazistas podem empreender justamente um grande avanço, uma grande campanha de conquista territorial. E justamente essa campanha de conquista territorial, de expansão do eixo, que marca a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Essa primeira fase é chamada de fase de avanço do eixo não à toa, porque neste momento que vai de 1939 até o final do ano de 1941, nós temos uma supremacia indiscutível e inquestionável das forças do eixo, principalmente das forças alemãs. A Alemanha nazista havia desenvolvido uma estratégia, uma técnica militar de combate revolucionária para a época. Temos de lembrar que, quando falamos de táticas militares, equipamentos e estratégias, nesse primeiro momento, os alemães eles são realmente invencíveis. Criaram estratégias que são revolucionárias, criaram equipamentos que até então eram desconhecidos. E é justamente nessa estratégia que nós temos o grande destaque do avanço do exército alemão. Nós temos que lembrar, além de tudo, que a Segunda Guerra Mundial acontece principalmente em dois lugares. Nós temos o que nós chamamos de Guerra Europeia, onde nós temos ali que os aliados vão enfrentar os aliados, França, Inglaterra,
Estados Unidos, União Soviética, vão enfrentar principalmente as forças alemãs e italianas na Europa, mas nós temos também de nos lembrar que a guerra aconteceu também principalmente no Oceano Pacífico. Então, classicamente, nós temos a guerra dividida em dois pontos, a guerra europeia e a guerra no Pacífico. Nesta primeira fase, nós temos ali que as forças do eixo vão crescer e dominar praticamente quase todo o teatro de guerra, tanto o teatro europeu quanto o teatro asiático ali no Oceano Pacífico. Muito bem, amigos, os alemães, eles conseguiram ampliar o seu território nos primeiros momentos da guerra, nos primeiros anos da guerra, de uma forma realmente revolucionária, utilizando uma estratégia militar conhecida como Blitzkrieg. A Blitzkrieg, meus amigos, era uma chamada de Guerra Relâmpago. Guerra Relâmpago porque ela era realmente muito rápida. Tão rápida que os inimigos não conseguiam perceber e se organizar a ponto de confrontar essa estratégia. A Blitzkrieg consistia justamente da ação de uma força aérea rápida bombardeando o local do inimigo. Então nós temos a utilização da força aérea. Quando o bombardeio ainda estava em acontecimento, nós temos que já chegavam também os carros blindados, os tanques, que eram os tanques alemães extremamente velozes. E logo atrás dos tanques nós tínhamos a força da infantaria. Ou seja, os alemães atacavam com a força aérea, com os tanques e com a infantaria, os homens, de uma maneira tão rápida que os inimigos não conseguiam se preparar e não conseguiam revidar ao ataque, sendo facilmente invadidos. Dessa maneira, utilizando a Blitzkrieg, que até então ninguém havia visto uma guerra tão rápida desse ponto, lembre-se, as últimas vezes que nós tivemos guerra dessas proporções na Europa foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, como vocês bem sabem, ela foi feita na sua maior parte em uma guerra de trincheiras, ou seja, uma guerra parada, onde os exércitos não se movem, ficam entrincheirados. No final da Primeira Guerra Mundial surgiram os carros blindados, mas eram muito lentos, carros muito lentos, né? Os tanques blindados muito lentos. Agora, na Segunda Guerra Mundial, é a velocidade e os ataques surpresas que contam. E contam de uma maneira tão importante que a Alemanha conseguiu conquistar praticamente quase toda a Europa em menos de um ano. Utilizando a Blitzkrieg, meus amigos, a Alemanha conquistou a Polônia em setembro de 1939, a Dinamarca em abril de 1940, a Noruega em abril de 1940, a Bélgica em maio de 1940, a Holanda em maio de 1940 e Luxemburgo em maio de 1940. No entanto, essas conquistas eram apenas conquistas que estavam preparando o terreno para o real alvo da Alemanha. Como nós já comentamos lá em nosso primeiro vídeo de antecedentes, os alemães tinham uma rixa, um ódio, um revanchismo, né? Os alemães nazistas tinham um revanchismo muito grande para com os franceses. Ao conquistar todos esses territórios que nós falamos agora há pouco, eles estão justamente cercando a França, criando um teatro pronto para que o avanço e a invasão seja feita contra a França. E a invasão realmente veio em maio de 1940. Os franceses não estavam preparados para uma guerra tão rápida. Preparados, na verdade, ninguém estava para enfrentar a Blitzkrieg nazista. Dessa maneira, então, os franceses acabaram criando uma linha de fortificação na fronteira com a Alemanha. Como eles estavam se preparando para uma guerra muito próxima do estilo que tinha sido da Primeira Guerra Mundial, mais estática, mais lenta, mais parada, eles criaram uma linha de fortalezas, uma fortificação que cumpria praticamente toda a fronteira da França com a Alemanha. Repare que vocês estão vendo o mapa da chamada linha Maginot. E é justamente essa linha vermelha que nós temos no mapa aí que faz parte desse complexo de fortalezas. A linha Maginot era um complexo de fortalezas e casamatas. Elas chegavam a ter até entradas dentro de montanhas, abastecida por trilhos de trem. Era um local, um complexo gigantesco realmente, todo como se fosse uma muralha. Como se fosse uma muralha que protegia a fronteira da França com a Alemanha, os franceses tentavam deixar esse local impenetrável, para que os alemães não conseguissem romper essa muralha chamada linha Maginot. No entanto, os alemães haviam conquistado fortificações e posições mais ao norte,
Como nós vimos, conquistaram a Bélgica, conquistaram a Holanda, conquistaram regiões ao norte. E é justamente por esses locais que os nazistas vão entrar. Ou seja, eles vão simplesmente entrar por um local que não havia mais cobertura da linha Maginot, cercando a linha Maginot e pegando a linha Maginot por trás. Ela vai se mostrar realmente ineficaz como método de proteção, justamente porque a Blitzkrieg é uma forma de guerra veloz, onde nós temos ali que as tropas alemãs, elas conseguem andar em velocidades que até então ninguém tinha visto. Ao pegar a linha Maginot por trás, nós temos ali que os alemães destruíram praticamente a maior força de defesa francesa. A linha Maginot, ela vai ser colocada justamente em frangalhos, bombardeada, ela vai ser realmente quebrada e destruída. E as forças francesas não terão mais condições de proteger a França dessa forma. Além disso, nós temos que no dia 10/6/1940, a Itália também ataca a França. E como nós vimos, a grande fortaleza francesa estava ali na divisa, na fronteira contra a Alemanha. A Itália então invade ali a França pelo sul da França. Ou seja, não há mais condições da França continuar realmente protegendo o seu próprio território. Ele foi praticamente totalmente tomado pelas forças alemãs. E agora também as forças italianas invadem pelo sul. Não há mais condições para os franceses de continuar defendendo seus próprios territórios. Dessa forma, nós vemos então que os franceses não terão outra alternativa a não ser se render aos alemães. Essa rendição vai acontecer no dia 22/6/1940, quando o general Pétain assina a rendição francesa para os alemães. Meus amigos, a situação do ódio, do revanchismo, do sentimento de revanche que os alemães tinham perante os franceses era tão grande que os alemães nazistas, Adolf Hitler, manda buscar o vagão de trem que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para assinar a rendição alemã. Hitler manda pegar o mesmo vagão, manda colocar no mesmo lugar que estava no final da Primeira Guerra Mundial e faz com que os franceses assinem a sua rendição no mesmo local, no mesmo modo que os próprios alemães haviam assinado a rendição alguns anos antes. Então veja que realmente era um sentimento de vingança, era um ódio muito grande que estava sendo lavado por essa invasão. Nesse momento, então, meus amigos, nós temos que a França, a parte norte da França, ela vai acabar se transformando em território alemão. Nós temos ali que a parte norte da França é todo o território alemão. E um pequeno pedaço da França, da parte sul, vai ficar conhecido como República de Vichy, que será uma república colaboracionista dos alemães. Veja nesse mapa que vocês podem observar que a parte norte é todo o território alemão, território que antigamente era França, agora é território da Alemanha, e a parte sul que está sendo marcada aí, vocês estão vendo que é a República de Vichy, que agora é colaboracionista, ou seja, recebe ordens da Alemanha. Nem todos os franceses ficaram felizes com essa invasão. Essa imagem que nós estamos vendo aí, por exemplo, onde nós temos que Hitler posa em frente da Torre Eiffel de Paris, e nós temos essa famosa imagem também aqui desse francês chorando ao ver Paris sendo dominada pelos alemães. É importante, meus amigos, dizer que nem todos os franceses acabaram se rendendo de fato. Nós temos o general Charles de Gaulle. General Charles de Gaulle vai fugir para a Inglaterra, e da Inglaterra ele vai continuar organizando o que vai ficar conhecido como Resistência Francesa. Muitos franceses, não contentes com a invasão alemã, se organizarão em grupos de resistência, obtendo informações, fazendo pequenos ataques. Dessa forma nós temos ali que uma grande parte da população francesa que não aceitou a invasão continuou lutando mesmo depois da rendição. Com a França dominada, ou seja, um de seus arqui-inimigos dominados, agora a Alemanha nazista pode partir para dominar o seu segundo arqui-inimigo. Lembre-se, como nós vimos lá em nosso vídeo de antecedência da guerra, os alemães nazistas, eles tinham dois importantíssimos grandes rivais nesse momento. A
França, que agora já está dominada, e a Inglaterra. E é nesse momento que a Alemanha nazista, né, já considera-se forte o suficiente para invadir a Inglaterra em junho de 1940. A invasão da Inglaterra feita pelos nazistas, né, a Operação Leão Marinho, vai ser um pouco diferente da invasão que foram feitas no restante da Europa. Afinal de contas, como nós sabemos, a Inglaterra ela é uma ilha. Dessa maneira, não havia como funcionar de maneira correta a Blitzkrieg nazista. Como não havia de maneira como atacar da forma convencional da Blitzkrieg, a estratégia utilizada pelos alemães nazistas vai ser justamente de uma guerra aérea. Bombardeios maciços, bombardeios constantes contra a ilha da Inglaterra para forçar os ingleses a desistirem, a se renderem, tal qual foi feito com os franceses. O detalhe, meus amigos, é que os ataques que eram feitos pelos bombardeios nazistas contra os ingleses eram feitos a partir ali do Canal da Mancha, do Mar do Norte, a partir ali das antigas fronteiras francesas, que agora são alemãs, através ali dos antigos portos holandeses e belgas, ou seja, é uma região que era protegida naturalmente pelo mar. Ao ser uma região mais longe da costa, isso forçava com que os bombardeios alemães não conseguissem bombardear a ilha da Inglaterra por completo. Sempre havia uma área da ilha da Inglaterra onde os bombardeios alemães não conseguiam acertar, não conseguiam alcançar. Perceba nessa área que você está vendo agora, que é sempre uma área da ilha da Inglaterra onde os bombardeios alemães não têm acesso. E é justamente nessa área que os ingleses vão refugiar grande parte de sua população. Os ingleses vão resistir literalmente até o último homem. Nesse ponto da resistência, um dos pilares da resistência francesa é o seu primeiro-ministro que governava a Inglaterra ali durante este momento de guerra. Estamos falando de Winston Churchill. Winston Churchill era primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e ele é responsável por vários discursos, várias frases históricas e principalmente ele é responsável por liderar uma das maiores resistências da Segunda Guerra Mundial, onde os ingleses jamais vão aceitar se render perante a força da Alemanha nazista. Veja só um trecho de um discurso de Winston Churchill. Muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nos punhos da Gestapo e de todo o odioso aparato do domínio nazista, nós não devemos enfraquecer ou fracassar. Iremos até o fim, lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. E se, o que eu não acredito nem por um momento, essa ilha ou uma grande porção dela fosse subjugada e passasse fome, então nosso império do além-mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta. Dessa forma, meus amigos, nós vemos então que os ingleses não vão se render e as batalhas que acontecerão na Inglaterra são batalhas aéreas, onde nós temos que os bombardeios nazistas virão cada vez mais carregados, despejando suas toneladas de bombas sobre a Inglaterra, deixando, como podemos ver, Londres em escombros, porque Londres era o grande alvo, sempre vai ser quase totalmente destruída. A população londrina, ela que não foi evacuada, ela tinha o auxílio desses observadores que viam, né, geralmente quando os alemães estavam chegando. Os ingleses também já utilizavam, de forma precária, né, ainda não era uma tecnologia muito avançada, mas já utilizavam antenas de radares na costa, né, das praias inglesas. Dessa maneira eles sabiam quando vinha o ataque alemão, não sabiam ao certo quanto era a quantidade de indivíduos envolvidos no ataque, como que era feito dessa forma. Por isso, utilizavam observadores. Mas eles sabiam que os alemães estavam vindo e,
quando soava o alarme, a população se escondia nos metrôs de Londres, a cidade era totalmente bombardeada, mas haviam os pilotos da Força Aérea Britânica, a Royal Air Force, a RAF, né, que faziam a defesa e, realmente, graças o empenho, a habilidade dos pilotos da Real Força Aérea Britânica, nós temos que cada vez mais estava se tornando uma coisa mais difícil a invasão contra a Inglaterra. Nós temos que os recursos utilizados pela Alemanha nazista estavam ficando muito caros, as viagens, as bombas, os combustíveis e principalmente a resistência dos ingleses. Isso estava tornando a invasão difícil, isso estava dificultando a invasão pelos nazistas. Se não bastasse isso, nós temos um outro elemento ainda que vai atrapalhar um pouco mais a vida dos nazistas. Em 1940, nós temos que a Itália também planeja expandir o seu império. Dessa forma, nós temos então que em 1940 a Itália vai atacar a Grécia. No entanto, a Grécia resiste às forças italianas. Os italianos não conseguem tomar a Grécia. Outro local também que os italianos vão tentar invadir é o Egito. O Egito era um protetorado inglês. Dessa forma, nós temos que a Itália tenta expandir os seus territórios para o Mediterrâneo, dominando a Grécia, dominando ali as suas fronteiras ali, os seus vizinhos ali, né, do lado do Mediterrâneo, e também tenta ampliar os seus territórios na África, tomando o Egito ali, que era o protetorado inglês. No entanto, a Itália em nenhum desses dois locais consegue dominar. E é aí que entra a questão de ter atrapalhado a invasão contra a Inglaterra. Por quê? Como a Itália não conseguiu tomar esses locais, os exércitos nazistas vão se deslocar até o norte da África, até o Egito. Os exércitos nazistas vão se deslocar até a Grécia para finalizar essa dominação que a Itália tentou e não conseguiu. Dessa forma, então, é criada uma divisão de ataque africana chamada de Afrika Korps, comandada pelo general Erwin Rommel, o chamado Raposa do Deserto. Além disso, nós temos ali que mais uma Blitzkrieg vai ser enviada ali para as regiões ali da Grécia, Iugoslávia, Hungria, retomando mais esses territórios. Nesse ponto, nós temos então que mais uma vez as forças armadas, as estratégias e os equipamentos e toda a força militar do exército alemão faz toda a diferença. Dessa forma, nós temos então, por exemplo, que os alemães nazistas vão conquistar a Iugoslávia e a Grécia em abril de 41 e também vão ampliar os seus territórios, ampliar as possessões do eixo sobre todo o norte da África. Nesse ponto, nós temos de entender que dessa maneira nós vemos que a maior parte da Europa, praticamente toda a Europa, está dominada pelas forças do eixo, nazistas e italianas, com exceção justamente da Inglaterra. Neste ponto, a invasão aos ingleses, que já está perdurando tempo demais, né? Lembra, nós falamos que a estratégia nazista é uma guerra rápida, a guerra relâmpago. Já está demorando muito, está gastando muito dinheiro, está desviando muitos recursos que são preciosos para os nazistas para tentar invadir a ilha da Inglaterra. O que é feito então? É feito uma diminuição dos ataques. Nós temos que as forças que serão bombardeadas constantemente, as forças de bombardeios constantes sobre a Inglaterra, vão diminuir. Dessa maneira nós temos ali ataques esporádicos, mas com ataques que continuam, mas nós temos que Hitler decide voltar as suas forças militares para um outro inimigo, para um inimigo mais estrutural, um inimigo mais, digamos, ideológico. Dessa forma, as investidas contra a Inglaterra cessam. Os nazistas, podemos dizer, eles desistem de invadir a Inglaterra, e acabam fortificando as fronteiras ali do Canal da Mancha. Nesse momento, nós temos ali que os nazistas desistiram de tomar a ilha da Inglaterra, mas fortificaram as suas fronteiras, criando a chamada Muralha do Atlântico.
uma grande fortificação, várias casas-matas, impedindo, por exemplo, o acesso às praias de todo o Canal da Mancha, justamente para impedir uma possível invasão por parte dos ingleses. A Muralha do Atlântico é uma tentativa nazista de isolar ali a costa oeste da Europa para que não possa haver uma possível invasão, uma possível contra-ataque dos aliados. Com a Europa praticamente toda dominada, então os nazistas decidem atacar o seu inimigo ideológico. Esse ataque é feito em 22 de 6 de 1941 e é a invasão da União Soviética. Os nazistas, meus amigos, vão fazer uma das maiores e mais gigantescas blitzkriegs de toda a Segunda Guerra Mundial. Mais de 2 milhões de homens serão mobilizados para tentar invadir a União Soviética e justamente os seus territórios tão grandiosos, né? A Alemanha nazista estava interessada nos campos de trigo dos Urais russos. A Alemanha nazista estava interessada nos poços de petróleo que a União Soviética tinha. A Alemanha nazista estava interessada nas minas de carvão que são provenientes também da União Soviética. O problema é que a União Soviética é um dos territórios muito longínquos, muito grandes. Dessa forma, essa invasão ela teria que ser muito bem arquitetada e muito bem orquestrada para que ela funcionasse. Os nazistas tinham uma crença principalmente na inferioridade do povo eslavo, que é o povo russo. Na verdade, para os nazistas daquele momento, o povo eslavo ele está apenas um pouquinho acima daquilo que era o povo judeu. Como nós já sabemos, o povo judeu foi expurgado por ser considerado extremamente inferior na Alemanha nazista, assunto que nós ainda retomaremos durante esta série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. No caso do povo eslavo, os alemães nazistas acreditavam que eles também eram inferiores, por isso acreditavam que a invasão contra a União Soviética seria rápida, seria fácil, e acreditavam que eles não precisavam, entre aspas, exterminar totalmente o povo eslavo. Afinal de contas, o povo eslavo não é como os judeus. O povo eslavo poderia ser utilizado em pequena, o que sobrasse do povo eslavo, poderia ser utilizado como escravo para os alemães nazistas. Essa visão os alemães nazistas tinham sobre os eslavos, de que iriam utilizá-los como escravos e que iriam fazer uma limpeza étnica, matando a grande maioria dos eslavos, foi imprescindível para que o povo soviético fosse unido pelo seu governante, Stalin, que também é outro ditador, como nós já sabemos, mas é essa visão que Stalin usou para unir o povo soviético contra os nazistas. Afinal de contas, quando os nazistas avançavam perante a União Soviética, eles avançaram bem. Os nazistas, com sua blitzkrieg, avançaram muito no território soviético. Chegaram quase a tomar a cidade de Moscou. No entanto, conforme os nazistas iam avançando, eles iam fazendo verdadeiras atrocidades com a população soviética. Porque, lembre-se, a população soviética são feitos de eslavos, e os eslavos não são gente de verdade. Eles só servem para serem escravos àqueles que sobrarem depois da invasão. Então, conforme os alemães nazistas foram avançando, eles iam exterminando, criaram batalhões inteiros de tropas da SS, que era um grupo paramilitar que começou a sua vida, como nós vimos lá atrás, como guarda-costas de Hitler oficial, e agora virou um verdadeiro exército dentro do exército, digamos assim. Criaram verdadeiros batalhões da SS especializados unicamente em fazer limpeza étnica, ou seja, matar todos os eslavos que eles encontrassem pelo caminho. Essas atrocidades fez com que os soviéticos se unissem, porque literalmente eles estavam lutando pela vida. Não era como, por exemplo, aconteceu quando os nazistas invadiram a França. Quando os nazistas invadiram a França, eles só dominaram. Eles não exterminaram os franceses. Começaram a expurgar os judeus? Sim, mas não exterminaram os franceses. Na União Soviética, conforme eles entravam, conforme eles avançavam, eles iam exterminando toda a população. E isso deu o fôlego, isso deu a energia para que o Stalin utilizasse para unir o povo soviético contra os alemães. E essa energia
Esse sentimento foi utilizado para criar a estratégia reutilizar a estratégia da terra arrasada. Ou seja, os soviéticos, conforme os alemães iam avançando, os soviéticos eles iam recuando eles próprios para cada vez mais o interior de seu território, e os próprios soviéticos destruíam os campos, destruíam as cidades, destruíam as plantações. Ao fazer essa destruição generalizada de seus próprios recursos, os próprios soviéticos fazendo isso, não deixavam recursos para que os alemães nazistas se reabastecessem. E como o avanço era demorado, porque o território soviético era muito grande, isso começou a comprometer justamente as questões ali do reabastecimento e da força do exército nazista. Um outro ponto importante para entendermos a questão da guerra na União Soviética está ligado também à ideia da resistência contra o avanço nazista, justamente nas cidades, digamos assim, cidades importantes para a moral soviética. Nós temos neste momento, nesse primeiro momento de avanço da entrada das forças do eixo perante o território soviético, nós tivemos o cerco a Leningrado. O cerco a Leningrado, meus amigos, durou 900 dias. Ele foi literalmente de setembro de 41 até janeiro de 44. Nós temos ali que a cidade de Leningrado, Leningrado, cidade, Lenin, o líder da Revolução Russa, ou seja, cidade de Lenin. Leningrado foi um local onde a resistência dos soviéticos foi assim ferrenha. 900 dias cercados pelas forças militares nazistas. Isso fez coisas horríveis para a cidade, né? Por que eles fizeram esse cerco? Por que não abandonaram? Justamente porque a ordem de Stalin deu a ordem para que ninguém fosse evacuado da cidade, nem as crianças, nem os velhos, nem as mulheres, justamente porque ele acreditava que se as crianças, os velhos, as mulheres estivessem na cidade, os homens, os soldados iriam lutar com muito mais afinco. Justamente por causa daquela ideia. Pense, se os nazistas estavam fazendo atrocidades conforme eles estavam avançando dentro da União Soviética, o que os nazistas fariam quando entrassem na cidade de Leningrado? Dessa maneira nós temos ali que os soldados lutaram bravamente. Houve falta de comida, houve situação de falta de munição, mas Leningrado resistiu por 900 dias. A guerra da Alemanha nazista contra a União Soviética vai durar por muito tempo. Por isso, nós vamos parar um pouquinho agora de falar sobre a situação do avanço, dos combates entre alemães e soviéticos. Na realidade, nós vamos parar um pouco de falar a respeito da guerra na Europa, porque com exceção das batalhas acontecendo com grande afinco, com grande intensidade no leste, ou seja, no território soviético, não existem mais tantas batalhas grandiosas e importantes acontecendo na Europa neste momento. Diferente, existem grandes batalhas acontecendo ainda no Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico, o Império Japonês também cresce a passos largos. Impulsionado principalmente pelas vitórias acontecidas pelas forças do eixo na Europa, o Império Japonês também deseja ampliar as suas forças. Até então, o Império Japonês atuava na busca de melhores territórios, melhores matérias-primas, sobre principalmente a China, que já estava dominada uma grande parte. No entanto, nós temos que a partir de agora o Império Japonês continua crescendo e começa a expandir as suas forças para as Filipinas, para a Malásia e para os outros locais nesse momento. O Império Japonês só tinha um empecilho, porque quem poderia garantir ali uma resistência contra o Império Japonês era justamente os Estados Unidos. Se você olhar o mapa, você vai ver ali com atenção que do lado oeste do lado oeste do Oceano Pacífico nós temos ali o Império Japonês e do lado leste do Oceano Pacífico nós temos a costa dos Estados Unidos. E é justamente os Estados Unidos que seriam as únicas forças, a única força capaz de conter, de impedir esse grandioso avanço do Império Japonês.
Os americanos e os japoneses já sabiam que seria necessário ali mais cedo ou mais tarde um confronto, um conflito ali naquela região. Antes disso, eles estavam até travando relações diplomáticas, faziam negócios. Os americanos eram os principais fornecedores, principalmente de petróleo para o Japão e também no local onde as empresas japonesas haviam grandes investimentos. No entanto, os americanos, sabendo que mais cedo ou mais tarde eles iriam ter que enfrentar as forças do eixo, na realidade, os americanos, por mais que neste momento, por volta aí de 1941, o ano de 41, eles não estivessem oficialmente em conflito contra as forças do eixo, não estavam em guerra nem contra japoneses, nem contra italianos, nem contra alemães, eles já estavam auxiliando os ingleses lá na Batalha da Inglaterra, que nós falamos há pouco tempo. Nós temos ali que principalmente suprimentos, muito suprimento, até munições e armamentos estavam sendo enviados para os ingleses para que eles pudessem também resistir aos alemães. Dessa forma, por mais que oficialmente os Estados Unidos não tivessem tomado um partido na guerra, os Estados Unidos até então era oficialmente neutro, nós temos que, por baixo do pano, ele já tinha assumido um lado e era o lado dos aliados. Dessa forma, os Estados Unidos também começou a cercear os ganhos, começou a cercear as forças militares japonesas. E isso começa a acontecer justamente quando, em 1940, os Estados Unidos bloquearam os investimentos japoneses nos Estados Unidos. Isso já começou a demonstrar uma certa inquietação perante dos japoneses perante os americanos. Os japoneses também não eram tolos e sabiam que isso já mostrava os sinais de preferência dos americanos em conter o avanço do Império Japonês. Afinal de contas, os americanos também tinham negócios naquela região. Os americanos também tinham negócios, também tinham interesses naquela região. Interesses que logo entrariam em conflito. E esses conflitos, essas tensões vão se ampliando em 1941, quando os americanos interrompem o fornecimento de petróleo para os japoneses. Isso deixa bem claro que os americanos estão impedindo o crescimento do Império Japonês. E os japoneses, então, decidem tomar uma atitude, até certo ponto, drástica perante essa tensão e essa rivalidade com os Estados Unidos. E essa atitude drástica vai ser justamente um ataque surpresa feito no dia 7 de dezembro de 1941 contra a base americana de Pearl Harbor. Pearl Harbor, meus amigos, era uma base naval americana que ficava ali praticamente no meio do Oceano Pacífico, como você pode ver destacado na imagem. Nesta base ficavam ancoradas a grande parte da Marinha de Guerra americana que patrulhava o Oceano Pacífico. No entanto, no dia do ataque, os maiores navios de guerra americanos não estavam ancorados na base. Era um domingo e esses navios estavam fazendo exercícios militares longe da base. No entanto, o ataque surpresa feito pelos japoneses foi assim, realmente numa força esmagadora. As forças japonesas contavam com 6 porta-aviões, 2 encouraçados, 2 cruzadores pesados, 1 cruzador leve, 2 contra-torpedeiros, 23 submarinos, 5 mini-submarinos e 414 aviões. Dessa maneira, os japoneses tentavam aniquilar por completo as forças militares da Marinha Americana no Oceano Pacífico. Essa estratégia, ela visava justamente varrer ali do oceano a capacidade militar americana de defender suas próprias bases, além do que de interferir no crescimento do Império Japonês. No entanto, como comentamos há pouco, nem todos os navios americanos estavam lá e dessa forma o ataque, apesar de ser maciço e apesar de conseguir fazer grandes baixas à força militar da Marinha Americana, não conseguiu destruí-la por completo. O que os japoneses fizeram na realidade é dar força, dar impulso para um desejo do presidente Roosevelt, que já tinha um tempo que queria entrar na guerra, né? Já sabia que era necessário a força americana para a destruição do eixo,
Afinal de contas, desde 1940 os americanos já estão ajudando os ingleses, como comentei há pouco, eles já haviam tomado um lado, já haviam decidido em qual lado participar. Nesse momento então, nós temos de entender que a única coisa real que os japoneses fizeram foi que, no dia 8 de dezembro de 1941, foi declarada a guerra dos Estados Unidos contra o Japão. E isso marca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Meus amigos, com a entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, afinal de contas, os nazistas a tinham invadido. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial com o ataque japonês, uma coisa interessante, os americanos declararam guerra no dia 8 contra o Japão. Mas, no dia 11, a Alemanha nazista declarou guerra contra os Estados Unidos. Olha só que interessante. Mas, entrando União Soviética e Estados Unidos na guerra, nós vamos ter uma mudança nessa guerra. Esse avanço praticamente incontrolável sobre o Oriente, a Europa e a África, agora vai ser contido. E, como nós temos uma mudança de situação na guerra, nós temos uma mudança na realidade das atuações nazistas, japonesas, italianas, inglesas, francesas e americanas, como tudo se transforma, a guerra também vai se transformar. Nesse ponto, nós vamos dar uma pausa. Vamos encerrar esse vídeo por aqui para que nós possamos continuar no nosso próximo vídeo com o contra-ataque dos aliados. Meus amigos, se esse vídeo ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!